Muito bem, vamos seguir falando de eleições locais nos Estados Unidos. Joel, a minha pergunta a você é a seguinte: em que medida a gente pode encarar, são eleições diferentes, né? Cada uma delas com uma especificidade, mas em que medida a gente pode traduzir o que aconteceu nos Estados Unidos como alguma espécie de referendo ao governo Trump? Por exemplo, em Nova York, uma das grandes temáticas da campanha foi o custo de vida. Né? E tem as questões inerentes a uma metrópole como Nova York, custo de vida mais alto, e tem consequências de medidas econômicas adotadas pelo governo Trump, como o tarifaço, por exemplo. Né? Qual a tua avaliação? O que é local e o que pode ser projetado para a eleição legislativa do ano que vem e, eventualmente, para uma outra eleição nacional lá? Presidencial novamente, né? Essa eleição de Nova York para prefeito, ela foi muito nacionalizada, né? O próprio Mandani surge como um candidato forte. Ele era praticamente desconhecido, né? O grande público não conhecia ele há pouco mais de um ano atrás. Ele surge conversando com eleitores sobre a eleição do Trump, com uma conversa aberta assim, e colocando as propostas dele. E o próprio Trump fez o favor de fazer campanha contra ele. Se você é um candidato a prefeito de uma grande cidade, o presidente do país, do partido oposto, te transforma no grande inimigo, bom, isso já eleva ele para o palco nacional de uma maneira inescapável. Então, sim, essa eleição foi muito nacionalizada. Você tinha até concorrendo contra ele o Cuomo, que já foi do Partido Democrata e que agora concorreu como independente, uma figura mais centrista. Governador, né? Foi governador. E a figura do Mandani, que é do Partido Democrata, mas com uma posição bem à esquerda do Partido Democrata. Ele se define como um socialista democrático. Isso quer dizer o quê? Ele defende uma participação bastante intensa do Estado na economia, por exemplo, ajudando aí na construção de casas, controlando os aluguéis da cidade, na verdade, congelando os aluguéis da cidade, porque muitos dos aluguéis em Nova York são controlados ali por um comitê. Ele quer congelar esses aluguéis, ele quer produzir mais casas para as pessoas morarem, ele quer criar grandes mercados estatais, onde as pessoas façam as compras sem o lucro do mercado e, portanto, isso permitiria uma redução do preço. Ele quer cobrar mais impostos dos mais ricos, ou seja, propostas solidamente de esquerda. Só que é um socialista, vamos lembrar, democrático. Ele não propõe a revolução, ele quer fazer tudo pela via da democracia, do voto e de chegar aos cargos aí de mando e de poder, como a prefeitura de Nova York. Então, neste momento, em que é o momento em que o Partido Democrata americano está meio perdido, não sabe para que lado vai, porque, olha, o Trump, a popularidade dele está baixa nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, o Partido Democrata não consegue encontrar lideranças que façam frente a ele, porque a imagem do Partido Democrata também está muito desgastada. Então, é uma luta do Partido Democrata se perguntar que tipo de perfil que pode ter sucesso contra o Trump no futuro. O Mandani talvez acenda uma esperança, mas é sempre bom lembrar, ele foi eleito numa grande cidade cosmopolita, tradicionalmente já democrata, ou seja, mais à esquerda ali no cenário americano, que é Nova York. Esse tipo de eleitorado de Nova York você vai encontrar igual em outras grandes cidades americanas, Chicago, Los Angeles. Não necessariamente esse perfil do Mandani, bem à esquerda, ainda muçulmano, traz ainda um pouco, com menos ênfase do que no passado, mas todas aquelas pautas identitárias das minorias, talvez esse perfil não seja aquele que os democratas precisarão para, por exemplo, ganhar mais votos no interiorzão dos Estados Unidos. Aí talvez a busca seja outra. Certamente, né, Joel? A gente sabe que o eleitor de Nova York não tem o mesmo perfil que o eleitor da maioria dos Estados Unidos, né? Da maior parte dos Estados Unidos. Vai ser totalmente diferente, né? Outro perfil. Ainda assim, ele consegue mobilizar a base democrata. Sim. Então, isso ele traz um ânimo, ele traz uma empolgação ali. Então, ao mesmo tempo... Por ter o Trump como oponente e sem uma figura que seja a cara do partido, os democratas podem ser obrigados, é claro, isso vai depender muito do sucesso ou não da administração em Nova York, a procurar posições mais claras e firmes, como dessa ala mais à esquerda do partido, porque quando você tem um adversário que tem posições muito claras e muito duras a respeito de tudo, né, a gente vê isso acontecer aqui no Brasil. Né? Os partidos que ficam no chamado centro democrático ficam sem voto. Sim. Né? Pode acontecer isso? Pode sim. Aqui lá nos Estados Unidos tem a questão de que é basicamente os únicos dois partidos que interessam são esses, então é difícil fugir disso, mas é a pergunta, será que os democratas eles vão ter mais sucesso no país indo mais para o centro, tendo uma posição mais moderada, ao menos na campanha, ou será que eles vão ter mais sucesso radicalizando para a esquerda e, portanto, agradando mais a base deles e fazendo a base deles ir votar
em maiores números? É uma pergunta que está em aberto. Você tem diferentes perfis em concorrência. Você tem, por exemplo, o governador da Califórnia, ele tem um perfil mais centrista, ele é democrata também, mas mais centrista. Agora você tem o Mandani aqui. Acho que ele, por ter nascido em Uganda, creio que ele não possa ser candidato a presidente, mas ele, enfim, é um perfil que pode inspirar outros candidatos a fazerem o mesmo que ele. E política é isso, a democracia, ainda mais uma democracia tão grande quanto os Estados Unidos ou o Brasil, é isso. Você elege um prefeito, ali vai ser o teste das políticas dele. Será que funciona? Será que não funciona? E se der certo, vai inspirar outro. Se der errado, vai dizer para o partido, olha, talvez a gente tenha que procurar outros caminhos.